O governo federal prorrogou novamente o programa que autoriza empresas a suspenderem um contrato de trabalho ou reduzirem a jornada e os salários dos funcionários em troca da manutenção do emprego. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e estende o pagamento do benefício emergencial até 31 de dezembro. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o advogado especialista em direito trabalhista e empresarial, Henrique Messias, que está comigo ao vivo nesse exato momento para trazer essas informações e dirimir dúvidas, inclusive, de todos os nossos telespectadores. Doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas e obrigado também pela sua disponibilidade. E o que nós queremos saber é o seguinte, essa prorrogação, doutor Henrique, ela provoca, por exemplo, um impacto no 13º do trabalhador, que eu acho que essa é a grande pergunta em questão? Boa noite. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite às pessoas que nos escutam em casa. Então, tivemos agora, publicado hoje o decreto que pela terceira vez prorrogou a possibilidade de redução de jornada e de salário dos empregados e também a possibilidade de suspensão dos contratos. E respondendo à sua pergunta, sim, aqueles empregados que tiveram os contratos suspensos no ano de 2020, eles receberão um 13º menor. Por quê? Porque o 13º ele é proporcional aos meses trabalhados em 2020. Então, Wilson, se eu tive, por exemplo, 4 meses de contrato de trabalho suspenso em 2020, eu receberei o 13º somente relativo a 8 meses de trabalho. Agora, doutor Henrique, perfeitamente, os contratos suspensos, enfim, a gente até compreende que como não houve a suspensão do contrato, houve suspensão do trabalho, e aí o pagamento do 13º é proporcional. Agora, no caso das empresas que suspenderam, por exemplo, de 25%, 30%, 70%, enfim, essas suspensões que ocorreram, elas também serão prejudicadas para o pagamento do 13º, elas virão também em descontos no 13º ou não? Não, Wilson, nesse caso não. No caso de redução de jornada e redução de salário, essa redução não vai impactar no 13º. Por quê? Porque o 13º ele é pago no mês de dezembro de cada ano, e o 13º é pago considerando o salário de dezembro. Então, como provavelmente este empregado não terá a jornada reduzida em dezembro e o salário reduzido, ele receberá integralmente o 13º salário. Muito bem, nós estamos recebendo perguntas. Pois não, produção, pode passar, as pessoas estão perguntando aqui nos Como foram estendidos, por exemplo, mais 2 meses, não é isso, para essa redução, por exemplo, de salário, então isso não atinge também o salário de dezembro e com isso o 13º poderia então ter uma redução, seguindo logicamente essa redução tanto de salários como também de jornada de trabalho, doutor Henrique? Isso, Veja, como eu disse, esse impacto no 13º da redução somente acontecerá se em dezembro o empregado estiver com a jornada de trabalho reduzida e o salário também. Mas há dúvidas quanto a isso, tá? Porque se, por exemplo, o empregado trabalhou integralmente a jornada de janeiro a novembro, não há certeza de que se em dezembro ele tem redução de salário, ele deve receber o 13º salário reduzido. A certeza é quanto à suspensão dos contratos, tá, Wilson? Então, se houve suspensão, com certeza haverá impacto no 13º. A redução, muito provavelmente não. Bom, é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo uma expectativa, né, doutor Henrique? Porque até então, como isso foi estendido, inclusive, até dezembro, caracteriza-se, por exemplo, que em dezembro teremos aí redução de salário e de jornada. Caso as empresas façam essa renovação, e muitos irão fazer isso, se esse 13º, então, poderá vir com essas reduções também na sua proporcionalidade. É isso que a gente queria saber. Isso ainda é uma discussão que poderá acontecer mais para frente, é isso, doutor Henrique? Isso, Quanto à suspensão, não há dúvidas, porque o contrato de trabalho suspenso, ele fica suspenso para todos os efeitos. Tá? Quanto à redução, existe dúvida ainda no meio jurídico, nós estamos vivenciando uma série de novidades e eu tenho orientado a quem me consulta que não faça essa redução no 13º salário pago em dezembro, ainda que haja redução de jornada e redução de salário no mês de dezembro. Essa dúvida existe no meio jurídico e provavelmente alguém que pagar o 13º com redução em virtude da redução de jornada e redução de salário pode ter problema com isso.
Muito bem, perfeito. Então vamos aguardar então, doutor Henrique, nós vamos depois chamar para que você possa trazer essa informação, se assim o senhor tiver daqui para lá. São discussões, ainda são assuntos novos, né? São mudanças novas que ainda vão ser discutidas para que o trabalhador não se prejudique. A gente vai aguardar então trazê-lo mais uma vez aqui, se assim o senhor tiver disponibilidade para nos responder. O senhor conseguiu congestionar todas as nossas linhas, todos os nossos WhatsApps, porque isso mexe no bolso de várias pessoas do nosso estado. Muito bem, muito obrigado, doutor Henrique, pela sua participação no nosso Cidade Alerta Alagoas. Estou à disposição, Wilson, um grande abraço.